verdade, responde ao Darkseid, mais ou menos como o Loki fazia com o Thanos nos filmes da Marvel. E essa cena que lá em 2017 era os deuses contra o Lobo da Steppe, muda para os deuses contra o Darkseid, e a cena também é muito maior, tem mais violência, e aqui o Zack Snyder pode mostrar toda a atrevidão que ele tem dentro do coração, porque ele coloca decepção, ele coloca mutilação, ele coloca sangue, ele é bem mais violento, né? Meu irmão, a violência resolve coisa pra caralho. E é legal, né, pô? É legal ver o Darkseid cortando a mão lá daquele Lanterna Verde feio, né? Nas duas versões, ao chegar na Terra, o Lobo da Steppe começa a procurar as caixas maternas. E a primeira tá lá em Postas Amazonas. Então ele chega lá e começa a atacar os arais para pegar a caixa. Tem uma grande batalha com um monte de cavalo morrendo, gente também morrendo, flechada e tal. Mas ele finalmente consegue pegar essa caixa materna. Achado não é roubado. Quem perdeu foi rebaixado. E assim, essas duas cenas, nas duas versões, funcionam. Mas a versão do Snyder tem toda aquela violência que eu comentei, né? Tem mais gente morrendo, tem mais corte. E o bicho, né? O Lobo da Steppe, ele é muito mais visceral. O que faz ele ser mais ameaçador também, né? Eu tenho medo. Assim que o Lobo da Steppe pega a caixa das Amazonas, a mãe da Diana avisa ela que a caixa foi roubada. Então ela sai vazada dali e começa a conversar com o Bruce Wayne, a ajudar ele a montar aquela super equipe, porque ela sabe que um problema muito sério está chegando. E aí eles vão ir lá, vão recuperar aquele pendrive que tem um PowerPoint feito pelo Lex Luthor, tem todas as identidades visuais, e essa galera vai ir atrás do Aquaman, do Flash e do Cyborg para montar a Liga da Justiça. Na versão de 2017, todos esses personagens são introduzidos da maneira mais simplória possível. Entendeu? O Cyborg, então, meu Deus do céu. O Cyborg, ele só tava ali e entrou porque ele tinha um visual diferente. O Cyborg, ele já aparece todo arrebentado, sendo reconstruído por um homem. Mas não tem muita explicação do que ele é, como é que ele chegou naquele ponto, não tem isso, entendeu? Ele é só o Robocop pobre e ponto. Tá. E aí eu te pergunto, como que a gente vai se afeiçoar a um personagem sem saber nada sobre ele? Só ver que ele está dividido ao meio e tem um cara botando LED vermelho nele. É completamente impossível. Não vai dar não. E não é à toa que o ator que fez o Cyborg, o Ray Fisher, assim que o filme foi lançado, ele já pistolou completamente e afirmou que praticamente tudo que ele tinha feito tinha sido cortado do filme. E eu acredito, né? Porque realmente aqui tá tudo cortado. Até o corpo dele. Desculpa. Já o Joss Whedon chegou e falou assim, a parte do Cyborg nem faz diferença, cortei porque tava sobrando e tudo mais, mas a verdade é que fazia falta assim, e a gente viu isso no corte do Snyder, que dá muito mais estofo, muito mais história pro personagem, mostra os dilemas dele, mostra o passado dele, com muita câmera lenta, um jogo de futebol americano. Que mostra também o acidente lá de carro que teve ele, a mãe dele, ele quase morreu, a mãe dele morreu, então mostra o passado dele, né? E também dá contexto para a relação dele com o pai dele, né? Porque o pai dele estava sempre no trabalho, não estava presente na vida dos dois. Depois acaba sendo o pai dele que reconstrói ele. E aí eles têm uma relação meio quebrada, entendeu? E também contribui, porque ao mostrar isso de uma maneira mais aprofundada, a gente entende que o Cyborg está intimamente ligado à caixa materna. Pequena pra Essa baixo. tecnologia alienígena que ele se transformou nisso aí que ele virou, entendeu? É muito melhor, mas o quanto esse filme do Zack Snyder é prolixo, não é brincadeira. Realmente é um projeto feito pra fã. Porque essa cena, por exemplo, do jogo de futebol americano, eu acho ela péssima. Eu acho ela péssima, totalmente desnecessária, ser construída da maneira que foi. O Zack Snyder, pra mim, abusa da câmera lenta em momentos totalmente desnecessários, a ponto de ela perder qualquer tipo de impacto que ela pudesse ter, entendeu? Chega na cena de ação, ele bota a câmera lenta, cara, a gente já assistiu tanta câmera lenta, que ali tanto faz como tanto fez, não muda nada. Se não mudar, não muda. E assim, de fato, tem muito mais estofo aqui, né? A gente vê ele entendendo os poderes dele, mostrando a bondade dele, que pega lá uma mulher que tinha pouco dinheiro na conta e coloca mais dinheiro pra ela, mas como ela falou, ele faz isso da maneira mais prolixa do mundo. Ele pega o dinheirinho, aumenta o dinheirinho, mostra a mulher feliz. Mostra a mulher vivendo a vida dela feliz depois com dinheiro. Bota
tudo, entendeu? E eu não sei por que é tão enrolado assim. Uma perda de tempo. E como a gente falou antes, a trilha sonora também foi mudada. No filme do Joss Whedon ele colocou o Danny Elfman e na versão do Zack Snyder é o Junkie XL. Então a gente vê várias mudanças de trilha sonora, incluindo a tão famigerada cena que a Mulher Maravilha aparece no banco ao som de... E assim, na hora que aparece o primeiro grito, é diferente, tem um negócio meio grego, assim, sabe? Meio passado, meio gladiador. Só que o Zack Snyder coloca esse grito toda hora. E é toda hora mesmo, velho. A menina anda na rua e é grito. As Amazonas pegam um negócio no chão e tem uma hora que tu não aguenta mais, velho. É que agora ele já tava cansado também, né? Já foi demais. Eu gosto disso. E junto nessa procura de heróis para compor a Liga da Justiça, o Batman vai atrás do Flash, que tem um passado com o pai dele, que foi preso, que injustamente matou a esposa. Que não é absolutamente nada aprofundado aqui. Eu nem sei por que o pai dele tá. Eu acho que é só por norma mesmo, né? De que o Flash está intimamente ligado ao caso do pai dele. Mas ele tá nesse filme, nas duas versões, jogado. O que é que eu tô fazendo aqui? Ele é jogadão ali, mas tem uma cena bacana, tanto no original quanto na versão do Zack Snyder, que é quando ele vai conhecer o Batman, né? O Batman joga um batirangue, o Flash pega, então tem o Batman. Essa cena é legal. You're the Batman. It's gonna be fast. That feels like an oversimplification. E tu vê que o Ezra Miller é um cara bem acomodado no humor, né? Porque ele faz várias piadinhas e pra mim, sinceramente, as piadas dele funcionam. Deve ser o Barry. Eu sou a Diana. Oi, Barry, eu sou Diana. E Frank Esbote. Te digo. Agora, o que não funciona é a cena do Zack Snyder de apresentação do personagem salvando uma menina que tava no carro. E aí, cara, tem toda a cena dele correndo em câmera lenta, com aquela música completamente desconexa, pegando uma salsicha, botando no bolso, cara. Essa menina acabou de sofrer um acidente de carro, estrumbou num carro. A tua expressão facial é mais ou menos essa aqui, ó. E não assim, ó. Cara, essa cena aqui, ela sofre de um problema que muitas outras cenas similares que mostram personagens super rápidos ainda vão sofrer, que é a comparação com as cenas do Mercúrio lá em X-Men, porque aquelas são muito melhores do que essa daqui, elas são muito mais bem executadas e o conceito é o mesmo, entendeu? É ele rapidinho, ele vai pegando, muda os objetos e tal, só que a do Mercúrio é melhor como um todo, ela é mais bem dirigida, ela é mais bem escrita, o contexto dela faz mais sentido e a trilha sonora encaixa melhor. Mas voltando aqui para a história, enquanto esse grupo todo é formado, o Lobo da Steppe vai até Atlantis. Felizmente ele respira embaixo d'água e consegue pegar a segunda caixa materna. E aí os heróis percebem que precisam chegar até a terceira antes dele. E felizmente eles conseguem, afinal de contas a caixa tá com o pai do Victor Stone, né? Tá com o pai do Cyborg. Ele achou fácil também de colocar naquela covinha, né? Um dia ele foi plantar uma árvore e ele acabou encontrando essa caixa materna, ela tá lá no laboratório Star e tudo mais. Então, a partir do momento que os heróis colocam a mão na caixa materna e vendo que o Lobo da Steppe é muito poderoso, acaba que o Bruce Wayne sugere que eles utilizem o poder dessa caixa materna para reviver o Superman. Então eles pegam o corpo do Superman, levam ele até aquela área de incubação da nave kryptoniana e aí o Flash e o Cyborg se unem e usam seus poderes e conseguem ali, através de uma Já vou. magnética, reviver o Superman. Só que quando ele acorda, ele tá sem memória. E aí se inicia a lutaria e a brigação. Mas não antes da nossa querida Gal Gadot mandar um sonoro. Galera, não! Galera, não! Ah, caramba. Isso daqui é um detalhe tão pequeno, mas é tão ruim a maneira como ela faz esse grito, tentando impedir o Superman de matar as pessoas, sabe? Ela fala sem vontade, ela fala morrendo. Ela fala, galera, não! O Snyder Cut valoriza muito mais a presença do Cyborg na equipe, porque
porque graças ao entendimento deles, da tecnologia e de como funciona a caixa materna, eles são capazes de reviver o Superman. Na versão do Joss Whedon é muito mais simplificada, né? A parada simplesmente acontece e ponto. Foda-se. Aqui não, aqui tem uma dificuldade, tem muito mais câmera lenta também, né? Cara, no filme do Joss Whedon não dá pra entender exatamente o que acontece. Durante o filme inteiro, entendeu? Tu só sabe que tem um pessoal se movendo ali, eles vão batalhar contra alguém, mas os detalhes, eles ficam completamente obscuros. Eu não sei e o filme nunca explica. E assim, como o Miguel falou, o Cyborg é mais relevante nesse filme e justamente por conta desse entendimento, quando a caixa materna é ativada, ele tem uma visão de um futuro aparentemente dominado pelo Darkseid, onde o Superman aparece carregando uma pessoa morta ali, provavelmente a Lois Lane, e dando a entender que ele realmente se voltou contra a humanidade e tocou o zaralho na Terra. Mas isso vai ficar mais claro na cena pós-crédito desse filme. Aquaman, Batman, Cyborg, Mulher Maravilha e Flash são 5, mas não tem a menor chance contra o Superman. Inclusive, isso fica claro numa cena de todo mundo tá segurando o Superman, o Flash tá correndo na super velocidade dele e o Superman é capaz de batalhar com esse personagem na super velocidade. Ou seja, é um personagem roubado pra caralho. Ou seja, mata os outros 5 e deixa só o Superman. Um Batman nesse filme aqui, um bosta, né? Até porque o Batman, em todo esse universo aqui do DCU, ele é um burro. Então, assim, se ele não é inteligente e ele não tem nenhum tipo de poder, ele se torna um inútil, né? Inútil, saco de cimento do caralho! Mas, pela primeira vez nessa saga, ele tem um plano, ele tem uma ideia. E a ideia do Bruce Wayne é trazer a Lois Lane para essa batalha. Porque ele acredita que ela seja a única maneira deles terem alguma chance contra o Superman. E, de fato, quando ela aparece, isso realmente funciona. Porque o Clark Kent começa a relembrar um pouco da sua vida aqui na Terra. Ele pega a Lois Lane, eles vão até Smallville. Tem aquele momento, remember, um momento romântico num pôr do sol. pôr do sol esse do Windows XP, né? Porque é um bagulho que não tem nada a ver, essa coloração, tudo errado, esse fundo verde feio pra caceta. Meu Deus do céu. E aí na Justice League ali do Joss Whedon, ele vai ficar bonzinho nisso aí mesmo e fechou. Já no Snyder Cut ele vai retornar pra sua nave, vai ouvir as vozes dos seus pais e vai ganhar um uniforme preto maneiríssimo. É bonito, né? É bonito, o uniforme preto é lindo. É lindo. Muito bonito. Enquanto rola essa confusão, o Novo da Step consegue a terceira caixa, porque isso é ruim nos dois filmes, tá? O pessoal vai lá acordar o Superman, eles usam a caixa, mas a caixa sai voando lá do lugar que eles estão, e em vez de antes de ir lá batalhar com o Superman, eles pegar a caixa e guardar no bolso, não, eles deixam ela lá, entendeu? É o Flash, né? Ele poderia ir bem rapidinho. Não, mas o pessoal deixa lá a caixa, enquanto estão batendo ali no Superman, aparece uma pessoa e fala, O que é isso aqui? Ah, burra esses humanos, hein? Pô, tivessem cavado então, pusessem 1 metro pra baixo da terra. Ele não achava. Inclusive, esse negócio é bem mal explicado na versão do Snyder Cut, que é o seguinte: muito tempo no passado, Darkseid levou um cacete dos deuses e não conseguiu voltar pra Terra, porque ele não sabe onde está a Terra. E as caixas maternas avisam o Novo da Step de onde está a Terra. Aí eu te pergunto, como é que uma nave dessa que percorre galáxias e chega na Terra não tem a porra de um Waze pra dizer onde é que fica a Terra pro Darkseid? Aí você vai falar assim, ele não veio porque tinha o Superman. Mas o Superman tá na Terra só em 1980. Todo esse tempo antes, cadê? Por que ele não veio? É difícil de você rebater uma aspa dessa. Bom, mas com a caixa em mãos, ele começa a fazer a terraformação ou a flexização do planeta dele da Terra, entendeu? Começa esse grande processo que o Zod no passado já fez. De novo! E aí a Liga da Justiça, assim, o Superman resolve pará-lo, porque o Superman tá lá no milharal, totalmente tirando o atraso, né? 2 anos sem dar uma pentada, ele tem que tirar o atraso, né? Essa apertada violenta. É um idiota. E antes deles batalharem contra o Lobo da Steppe, rola também uma outra cena que é muito lembrada desse filme, que é o Aquaman sentado no laço da verdade da Mulher Maravilha. Ele começa a desabafar, falar que ele tá com medo, que ele acha que todo mundo vai morrer. Foi uma cena que as pessoas gostaram.